bem-vindos. Hoje vamos mergulhar aqui num trecho bem específico de um vídeo, né? Chama Confronto Interno, lá do canal Nico Filho Júnior. Isso. E o foco é uma ideia que ele atribui a Freud, bem instigante, sobre essa relação entre fugir da realidade e, enfrentar a realidade. Exato. A nossa ideia aqui é tentar desdobrar um pouco o significado disso, sabe? Como está apresentado lá na fonte e pensar nas implicações. E já começa forte, né? Com a ideia de que fugir de algo pode ser justamente o jeito mais garantido de ficar preso naquilo que a pessoa tenta evitar. Pois é. Ok, então, vamos tentar desembrulhar isso aí. A citação exata lá do vídeo, para a gente partir dela, é assim. Quando Freud diz que a fuga é o instrumento mais seguro para se cair prisioneiro daquilo que se deseja evitar, isso já coloca a gente de frente com um paradoxo, né? Bem intrigante. Como assim? Exato, porque intuitivamente a gente pensa na fuga como o contrário de aprisionamento, né? Seria ir atrás da liberdade, de um lugar seguro. Longe do problema, né? Isso. Mas a fonte sugere o contrário. Como é que se explica essa inversão? É, uma inversão e tanto. E o vídeo não deixa a gente espreendo, ele continuou o raciocínio logo em seguida. Ah, é? O que ele diz? Diz que essa perspectiva freudiana, então, nos ensina que não há para onde fugir. Não há para onde fugir. É. E o fascinante é como a fonte conecta isso direto com outra afirmação bem categórica. A vida é um caminho só de ida. Caminho só de ida. A lógica que parece estar ali é a seguinte: a vida tem um fluxo, né? Um percurso que meio que se impõe. Certo. E aí, tentar resistir a isso, tentar voltar atrás, ou pegar uns atalhos que não existem de verdade, o texto chama de retroagir ou escamotear o percurso. Gosto dessa expressão, escamotear o percurso. É boa, né? Sugere uma tentativa de burlar, de enganar o caminho. E a fonte diz que isso não funciona, né? Tem um custo. Exato. Diz que pagamos um preço alto por isso. Não é uma estratégia viável a longo prazo, segundo essa visão. Que preço seria esse? É como se a realidade cobrasse um pedágio por essas tentativas de desvio. É bem essa implicação, sim. A fonte não coloca essas fugas como algo neutro, sabe? Ou inofensivo. Pelo contrário, sugere que elas trazem consequências, e consequências sérias. É como se, ao tentar evitar uma dor específica, um desafio, a pessoa acabasse criando outros problemas. Talvez até piores, né? Talvez mais profundos, mais duradouros. A ideia do não há para onde fugir e caminho só de ida reforça essa sensação de inevitabilidade. Certo. Não que seja pessimismo, mas parece ser uma constatação, nessa ótica, de que certas coisas da vida a gente precisa atravessar, não tem como contornar. E tentar contornar seria o tal escamotear. Isso. E o preço viria na forma de um sofrimento diferente, talvez mais escondido, mais insidioso. Entendi. A inevitabilidade do caminho e o custo dos desvios. Isso faz a gente querer saber mais, né? Como essas fugas acontecem e quais são esses custos específicos que a fonte aponta. O vídeo detalha isso? Detalha, sim. O trecho é bem específico, descreve algumas dessas estratégias de fuga e as consequências diretas para a pessoa, o sujeito, como ele chama. E quais são? Bom, a primeira que ele menciona é buscar refúgio no imaginário. O texto diz: se refugiar no imaginário infantiliza o sujeito. Infantiliza. Como a gente pode entender isso? Seria tipo, a pessoa volta a pensar ou agir como criança para não lidar com a dureza da vida adulta? É isso? Parece que a linha é essa, sim. Quer dizer, usar a imaginação é ótimo, é criativo, mas usar como refúgio constante contra as demandas, as responsabilidades da vida adulta Acaba sendo um problema. levaria, segundo essa visão, a uma espécie de parada no desenvolvimento emocional, psicológico, sabe? A pessoa talvez fique com dificuldade para tomar decisão, para assumir responsável, para lidar com frustração. Coisas que a gente associa a uma certa imaturidade. Fica presa num pensamento meio mágico, esperando soluções que não vêm. Exatamente, porque a realidade exige ação, exige confronto, né? Entendi. Uma dificuldade em crescer psicologicamente, digamos assim. E a fonte parece diferenciar isso de uma outra forma de fuga, né? Fala em abrigar-se totalmente na fantasia entorpece o sujeito. Qual a diferença aí? Fantasia e imaginário não são a mesma coisa nesse contexto? Olha, pelo jeito que o texto coloca, parece que tem uma intensificação aí. Ah, Se o refúgio no imaginário infantiliza,
O abrigo total na fantasia entorpece. Entorpece, mais forte. Talvez o imaginário seja um escape mais pontual, né? Enquanto a fantasia total sugere uma desconexão mais radical, mais permanente da realidade. O entorpecimento soa mais pesado que a infantilização. Como uma anestesia. Isso, tipo uma perda de sensibilidade, uma anestesia emocional, existencial mesmo. A pessoa não só evita a realidade, mas talvez deixe de sentir a própria vida. As dores, mas também as alegrias, entende? Cria um mundo paralelo tão forte que o real perde a cor. É como se fosse isso. Um estado de torpor, talvez de apatia mesmo. Um desligamento mais profundo, então. Bom, já temos a infantilização e o entorpecimento como custos. Mas tem uma terceira consequência que ele menciona que me pareceu ainda mais forte. A fonte fala sobre encalcar tudo que é ingesta e que isso coloca a pessoa numa posição de morte. O que é encalcar? E que posição de morte é essa? Encalcar é um termo que lembra muito a ideia de repressão psicológica, né? Repressão. Aquele ato de empurrar para debaixo do tapete da consciência, sabe? Esconder, negar aquilo que é difícil de processar, de digerir, o que ele chama de ingesta. Tipo traumas, sentimentos difíceis, verdades dolorosas. Exatamente. Coisas que a pessoa considera inaceitáveis sobre si mesma ou sobre o mundo. E a consequência que a fonte aponta para essa repressão constante é drástica. Posição de morte. Posição de morte. Soa muito pesado. Não é morte física, né? Imagino. Não, certamente não no sentido literal. É uma metáfora poderosa, eu acho. Para descrever o que exatamente? Um estado de morte psíquica, uma perda de vitalidade. A pessoa está viva biologicamente, pode até ser funcional no dia a dia, mas por dentro... Se sente vazia. Vazia, desconectada de si, dos outros, da vida mesmo. É como viver no piloto automático, sabe? Sem espontaneidade, sem sentir as coisas de verdade. Porque gasta muita energia para manter tudo aquilo escondido. Exato. Uma parte enorme da energia psíquica vai para manter todo aquele material ingesto, reprimido, guardado. Aí fica uma existência sem brilho, sem paixão. Uma vida que não é vivida plenamente. E se a gente junta isso tudo, né? Imaginar demais, fantasiar totalmente, reprimir. Essas estratégias que parecem proteger no curto prazo acabam, segundo essa visão, minando a própria vitalidade da pessoa a longo prazo. Infantilização, entorpecimento, essa morte em vida. Caramba, são consequências apresentadas como muito sérias mesmo. Sem dúvida. E isso dá uma luz totalmente diferente para a ideia de fuga. E leva direto para a conclusão que a fonte apresenta, sem meias palavras. A fuga é muito mais dramática do que o enfrentamento da realidade. Isso é profundamente contraintuitivo, você não acha? A nossa tendência é achar que o drama está no confronto, né? Na dificuldade de encarar o problema. Exatamente. A fonte vira essa noção de ponta cabeça. O verdadeiro drama, por essa ótica, não está na dor aguda do confronto, que pode até ser necessária, mas sim na tragédia silenciosa, prolongada da evasão. Enfrentar a realidade pode ser difícil, Claro. doloroso, Sim. exige coragem, Com certeza. mas é um ato que, por essa lógica, permite movimento, permite processar, permite, eventualmente, superar. E a fuga? A fuga, por outro lado, ao tentar evitar essa dor inicial, criaria um drama muito maior por causa dessas consequências que a gente falou. A pessoa fica infantilizada, ou entorpecida, ou presa nessa posição de morte. O aprisionamento que ele falou lá no começo. Isso, não é uma cela física, mas essa condição existencial diminuída, que a própria pessoa constrói ao tentar escapar. É uma visão que faz a gente reavaliar o que a gente acha que é difícil ou fácil, né? Talvez o caminho que parece mais fácil, o da fuga, seja o que custa mais caro no final das contas, em termos de qualidade de vida, de experiência. Pode ser. E para amarrar tudo isso, o trecho termina com uma imagem bem expressiva, né? Não há antídoto contra a vida. Funda para se molhar. Como a gente pode ler essa frase final? Olha, essa frase parece uma síntese brilhante de tudo que veio antes. Não há antídoto contra a vida soa como uma aceitação radical da condição humana, né? Não tem fórmula mágica. Exato, não tem pílula, não tem terapia, não tem nada que vá nos isentar das dificuldades, das dores, das complexidades de simplesmente estar vivo. A vida, com tudo que ela traz, simplesmente é. E tentar achar um antídoto seria mais uma fuga. Mais uma forma de negação dessa realidade básica. E a segunda parte? Funda para se molhar. Parece um convite, quase uma ordem, né? Soa como um chamado à ação, sim, mas uma ação que é, na verdade, uma forma de
de aceitação e de engajamento profundo. Se não dá para evitar a água da vida. As experiências, os sentimentos, os desafios. Então, a única atitude que resta, por essa visão, é mergulhar. Afundar aqui não teria o sentido negativo de fracasso, mas de imersão total. É como dizer, já que tá na chuva, não adianta ficar na beiradinha tentando se proteger com um guarda-chuva furado. Que seriam as fugas, né? Isso. A única saída é aceitar se molhar, sentir a água, atravessar a tempestade. É uma metáfora bem forte para essa necessidade de se envolver de verdade com a própria existência, por mais desconfortável que seja às vezes. Levanta a questão se a resistência passiva ou a fuga são mesmo opções reais, né? Ou se são só formas de adiar e talvez até intensificar o encontro inevitável com o que a gente precisa enfrentar. Então, se a gente juntar todas as peças dessa análise, baseada nesse trecho específico do Nico Filho Júnior, a mensagem central que sai dali é bem clara, né? Parece que sim. Sobre essa ótica freudiana que ele apresenta, essas tentativas de evitar a realidade, seja pela imaginação exagerada, pela fantasia que paralisa ou pela repressão do que é difícil, são, no fim, contraproducentes. Uhum. Elas não só não protegem, como acabam aprisionando a pessoa nesses estados de infantilização, entorpecimento ou dessa vitalidade diminuída. Certo. E aí, o confronto direto com a realidade, mesmo parecendo mais assustador no começo, é apresentado como o único caminho que permite o fluxo da vida, que evita essa estagnação, essa morte psíquica. A vida, nesse sentido, exigiria esse mergulho, esse engajamento corajoso. Bom, recapitulando rapidinho o que a gente explorou aqui desse material. A gente começou com aquela ideia forte, né? Que a fuga leva ao aprisionamento naquilo que se evita. Isso. Vimos como a fonte desenvolve isso, dizendo que não há para onde fugir, que a vida é um caminho só de ida. E que tentar desviar, escamotear o percurso tem custos altos. Infantilização, entorpecimento e a tal posição de morte. Exato. E a conclusão forte que ele apresenta. A fuga acaba sendo mais dramática, mais prejudicial a longo prazo do que o enfrentamento. E fechamos com a metáfora do afundar para se molhar. Um chamado para aceitar e se engajar totalmente com a vida, já que não teria antídoto contra ela. É, sem dúvida, uma perspectiva que desafia bastante o senso comum e que, bom, convida a gente a pensar, né? Com certeza. E considerando tudo isso que a gente discutiu, tirado só dessa fonte, né? Fica uma questão interessante. Se essas formas mais drásticas de fuga que o vídeo descreve, o refúgio total na fantasia, a repressão constante do que é ingesto, são vistas como tão danosas que levam a essas prisões existenciais? O que dizer das fugas menores? Pois é. O que dizer das pequenas fugas que talvez se manifestem no dia a dia, aquelas distrações constantes, sabe? A procrastinação crônica de coisas importantes, as pequenas negações ou racionalizações que a gente usa para não encarar desconfortos menores? Interessante. Que tipo de prisões sutis, quase invisíveis, essas fugas cotidianas poderiam estar construindo silenciosamente na vida das pessoas, mesmo sem que elas percebam? É verdade. É algo para a gente refletir sobre como esses padrões de evitação, mesmo em pequena escala, podem operar e talvez limitar a experiência, né? Seguindo a lógica que foi apresentada nesse trecho. Uma provocação final muito pertinente, que leva a reflexão para além dos casos mais extremos. Excelente. Com isso, então, a gente encerra essa nossa análise, focada nesse trecho específico e na perspectiva bem particular que ele oferece sobre essa dinâmica entre confronto e fuga.